dias de hoje, dias ansiosos, angustiosos. Nós verdadeiramente estamos vivendo um tempo de angústia, não há uma quietude. E aqui o texto, o Senhor está dizendo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Vou pegar uma outra tradução que diz assim: não andeis preocupados, ansiosos. O que é preocupação? Preocupação é uma mente pré-ocupada. Antes de eu chegar neste copo d'água, eu já estou aqui, a minha mente ocupada, pensando nesse copo de água. Ou nem mesmo vou chegar até ele, nem mesmo vai acontecer conosco aquilo que nós estamos pensando muitas vezes. E a gente está ansioso ou preocupado. Ou seja, o que é uma mente preocupada? Aquela mente cheia, carregada, a pessoa está azeda, ela está às vezes até mal-humorada, descontrolada, porque ela está com medo de algo, preocupado com outra coisa. Veja o jovem assim preocupado, pensando: meu Deus, como é que eu vou casar? Como é que vai ser? Onde é que eu vou morar? Cadê? Não, fica tranquilo, segue a Deus, Deus prepara tudo. Aleluia! Segue a Deus e trabalha, só isso. Busca Deus, porque Deus prepara tudo. A mente, estou brincando, tá, filho? A mente preocupada é aquela pessoa que ocupa a mente dela com algo que ela nem está conseguindo chegar perto. Por isso que lá depois o texto vai terminar dizendo: que não nos perturbei pelo dia de amanhã, faça cada dia seu mal. Se levanta na segunda-feira preocupado, passou o fim de semana preocupado com a segunda-feira, e a segunda-feira se resolve. E se não resolve, você vive ela e fica para a terça-feira e vai viver do mesmo jeito. Por isso que o Senhor está dizendo: não sofra por antecipação. Não sofra por antecipação. Não andeis cuidadosos, perturbados, ansiosos pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, ou de vestir. Tinha uma irmã na igreja, ela mora de frente com a igreja, e quando ela se converteu, ela disse que o maior medo dela era ficar sem feijão em casa, que ela gostava muito de feijão, eles tinham uma vida muito difícil, e ela disse que era uma angústia ela pegar o último pacote de feijão, pegar o penúltimo e pensar que o feijão não ia dar para chegar no final do mês. E quando ela se converteu, ela disse: gente, eu não tenho mais essa preocupação depois que eu tenho ela na igreja. E ela disse: eu não sei o que acontece, eu sei que o feijão multiplica de um jeito lá em casa. Eu compro a mesma quantidade de feijão e o feijão atravessa o mês. É uma coisa impressionante o que Deus faz quando nós nos entregamos a Ele. Então, eu quero ilustrar esse texto com essa entrega, porque se nós vamos clamar pela paz financeira, nós precisamos entender isso, que a nossa finança, ela não vem pelo trabalhar apenas, ela vem pela providência de Deus. Salomão diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, não acrescenta sofrimento. Você vê que eu agora vou dar um conselho aqui, que eu não sei se tem alguém assim nessa situação. Se você não é dizimista, eu lamento te dizer que você não vai ter paz financeira, porque o dízimo abre janelas do céu, derrama bênção sem medida e faz com que venha uma grande abundância. É promessa de Deus. Se a gente não crê na promessa de Deus, não adianta a gente fazer campanha aqui na igreja, está no lugar errado. Agora, se cremos nas promessas, o dízimo, ele abre janelas no céu. Aqui nós temos várias janelas. Janelas. Paz é uma janela, saúde é outra janela, alegria. Não adianta a pessoa ter dinheiro e viver assim, amargurado, só preocupado de coisas. Paz de espírito, alegria, são janelas que o Espírito de Deus vai produzir em nós. Se eu abro janela, só pode abrir janela quem está dentro. Quem está do lado de fora não abre a janela, ele pode arrombar a janela. Agora do céu eu duvido que alguém consiga arrombar a janela do céu, porque você viu, né? Agora eu posso abrir a janela, porque estou do lado de dentro. Alguém que estivesse ao lado de fora não conseguiria abrir a janela. E quando a Bíblia está falando de janela,
Eu me lembro da janela da minha casa, lá 50 anos atrás, lá no sítio, que era como se fosse uma porta cerrada ao meio. Então a janela era metade de uma porta. Isso aqui é um vidro. Deus está dizendo: eu abro janelas no céu. Aleluia. Se alguém não é dizimista, precisa começar esse mês, precisa exercitar a fé. Outra coisa, se eu estou desejando para a minha vida a paz financeira, eu preciso ser uma pessoa que confio que a minha oferta ela vai produzir uma colheita. Paulo diz: aquilo que semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia com abundância ceifará. E assim por diante. Quando a gente olha para Eclesiastes capítulo 11, lá o Senhor diz assim: olha, semeia de manhã, semeia de tarde, não retire a tua mão, porque não sabes qual semente dará a colheita, se de manhã, de tarde ou todas ao mesmo tempo. Irmãos, eu semeei por toda a minha vida. Estou com 30 anos, completei dia 28 passado agora, que eu me converti em 3 anos de ministério. E eu sempre semeei, sempre fui ofertando, sempre fui dizimista, desde o início da minha fé. E passei cada momento na vida, errei muito, fiquei a pé, fiquei sentado, vendi carro para reformar a igreja. Deus mandou, mas eu fiz cada coisa. Passava luta e fazia minha mulher passar luta também. Eu esqueci que eu ia dar uma oportunidade, você não falei que eu estou nervoso. E aí, irmãos, por fim eu avalizo para o irmão da igreja. E o filho dele ficou doente, era um camarada muito bom, até hoje. Ele ficou doente, depois o filho morreu. E nessa situação toda, ele não pagou o aluguel da casa e eu paguei. E emprestei cheque para ele, ele não pagou o cheque e eu paguei. Se bem que se eles quisessem, depois poderia ter me pago, mas eu perdoei e esqueci. Ele está indo na igreja, ele ainda está na igreja. Então, irmãos, fiquem a pé. Um dia eu cheguei na igreja, assim, nesse tempo, horário de verão, suando, e a minha esposa disse para mim assim: irmão, só porque você assim, ela pegou um lenço e estava me enxugando, eu fico angustiado. Eu falei: mas Deus vai resolver esse problema. E eu dizia para ela: eu não vou passar na frente de Deus orando para ele me dar um carro. Eu chegava na minha garagem e profetizava um carro na minha garagem, todo dia, sabe quando? Todo dia. E toda manhã. E um dia Deus traz uma pessoa doente para mim orar por essa pessoa. Jesus cura essa pessoa. E eu orei para que o Senhor curasse essa pessoa em 7 dias. Com 5 dias tinha fechado a cirurgia, que não fechava há 2 meses. E essa pessoa me deu um carro que eu tenho hoje, um Honda Civic. Deus, verdadeiramente, Ele tem para nós o que nós precisamos. Nós precisamos acreditar nisso, precisamos ser fiel a Ele. Então, o que eu quero ilustrar a nossa mensagem, nós vamos nos entregar para Deus. O que seria nos entregar para Deus? Uma jovem que nunca namorou, ela conhece um rapaz e começa a namorar esse rapaz e decide casar. E ele se casa e ela vai viver com esse rapaz. Ela se entregou para ele, ela entregou a vida dela para ele. Se ele for um bom marido, glória a Deus. Se ele não for, ela está estrupiada. Só que nós temos o Senhor, que diz que Ele é o esposo e nós somos a esposa. Ele diz que eu é o ouro e a prata. Nós estamos falando de clamor pela paz. Se Ele tem, é dos filhos dele. Nós precisamos crer e se entregar a Ele para que Ele nos governe. Quando Davi escreve no Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo: o Senhor é aquele que tem autoridade, é aquele que tem domínio. Quando se fala na igreja, aqui de quem se imediatamente lembra? Pastor Maurício. Ele é o Senhor nesse lugar. Então, se o Senhor é o nosso pastor, Cristo é o Senhor da nossa vida, é Ele que tem autoridade e soberania, e é a Ele devemos conta de tudo. Vamos dizer assim: Ele é o pastor, Ele é o governo da nossa vida. Se Ele é o governo, aqui estão as instruções dele para o nosso bem viver. É aplicarmos o nosso coração em entender e viver o que aprendemos. Aprendemos na igreja, aprendemos
estudando a palavra, precisamos ter compromisso com a palavra, nós precisamos viver a palavra, compromisso com Deus, compromisso com oração, vida também de jejum, que hoje em dia é tão difícil jejuar, né? Eu sei que eu também sofro com isso, mas a gente, pastor, eu gosto de jejuar, que jejuar eu sinto muita fome, pai. E tem jeito de jejuar sem passar fome? Quando eu jejuo me dá uma dor de cabeça, eu sei por quê, porque a gente come tudo errado, bebe café doidado, chá, sei lá, eu coisa que não deve, aí vai jejuar, morre na dor de cabeça. Mas tem que jejuar. Se a gente quiser alcançar coisas que às vezes estão distantes da nossa mão. O Esdras, quando ele está saindo com um grupo de judeus, 50.000 pessoas da Babilônia, e olha só, ele certamente era conhecido rei, era um camarada top naquele lugar, e ele sai, o rei libera eles para voltar para Jerusalém. E quando lá aquele homem, quando eles estão caminhando, chegam à margem do rio, a Ava, e ali ele reúne o grupo e diz: nós vamos orar e vamos jejuar para pedir caminho direito diante do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. E ele diz uma coisa tão interessante, irmãos. Eu não quis pedir ao rei exército, carros e cavaleiros, porque me envergonhei. Sabe por quê? Porque eu creio que todo dia ele tinha oportunidade, todo momento ele tinha oportunidade, ele falava para o rei sobre o Deus de Israel, sobre o nosso Deus, o todo-poderoso Deus. E agora esse homem descobre, e agora ele fala de um Deus tão grande, o rei me libera para ir para a minha terra, e agora eu vou pedir para ele proteção para o caminho. E o meu Deus então falhou, não tem mais condições de nos ajudar pelo caminho. E agora então ele disse: não, nós vamos orar e vamos jejuar. No versículo 21, no 23, Esdras 8, termina o texto dizendo assim: e o Senhor nos deu o caminho direito. Sabe o que é isso? Saímos da Babilônia, atravessamos lugares em perigo, mas chegamos abençoados na nossa pátria. Aleluia! Aleluia! Lembre-se, nós estamos também, se nós quisermos aqui pensar um pouquinho, nós também estamos na Babilônia, nós também temos perigo pelo caminho, temos o diabo que é o nosso adversário, enfrentamos as tribulações e dificuldades e aflições, mas se nós jejuarmos, orarmos, confiarmos no nosso Deus, Ele nos dará caminho direito até a Jerusalém Celestial. Aleluia! Nós precisamos crer, e o texto está dizendo: não vos perturbeis pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Não quanto à vossa vida, ou seja, são as necessidades básicas nossas na terra. Ele diz aqui: quanto ao que tiver de comer, haveis de beber, e quanto ao vestuário. Sabe por quê, irmãos? A gente se preocupa tanto com o vestuário, compra fiado, passa luta para pagar, compra aquela roupa que às vezes poderia ter passado sem ela, faz tanta coisa, não fica sem isso, não fica sem aquilo, e não está preocupado. E o Senhor diz assim: não é o corpo mais do que o vestuário. Como eu vi o pastor assim, magrão, bonito, elegante, fiquei com a inveja santa dele. Meu Jesus, eu estava assim, porque eu fiquei assim, porque isso é bom demais. Não é o corpo mais do que a vestimenta? E a gente se preocupa com a vestimenta, não se preocupa com o corpo. Isso não é a vida mais do que o alimento? E a gente se preocupa tanto em comer, mas não se preocupa em preparar a nossa vida para a eternidade. Temos tantas opções de comida, que é infinito esse negócio, e a gente come e come e come, mas não se lembra que a vida nossa precisa de um cuidado especial. O alimento da alma está aqui, a água que hidrata o espírito está aqui. Jesus disse: eu sou o pão
da vida, aqui está a comida do Espírito. E a água que hidrata o nosso corpo é a oração. Quando eu como pão e oro, o meu espírito vai bem, porque eu estou alimentando ele com a comida dele. E eu estou orando, estou hidratando a minha alma, o meu espírito, com a água que me traz o poder para viver em Deus nessa terra, em Cristo nessa terra, refletir a glória dele. Então, o que eu acho interessante é que o Senhor nos faz buscar em primeiro lugar o reino do céu, e nós buscamos em primeiro lugar as coisas da terra. Estamos preocupados se a gente conseguir de uma bicicleta, queria uma moto, comprou uma moto, queria um Fusca. Quando comprou o Fusca já não está bom, o Fusca já precisa comprar um outro trem. E cada vez nós queremos mais. Está errado, não está errado, mas a gente não pode viver em função das coisas terrenas. Paulo escreve aos Colossenses, dizendo assim: agora que vocês são de cima, buscai as coisas de cima. Colossenses 3:1. E no versículo 2 ele diz: agora que vocês são de cima, pensai nas coisas de cima. Vamos pensar o que nós temos feito na nossa vida, e por isso muitas coisas não têm se realizado. Nós somos de cima e pensamos mais e buscamos as coisas de baixo. Nós somos de cima e buscamos as coisas de baixo. Queremos tanto ter as coisas de baixo. E aí no versículo 2 diz: agora que vocês são de cima, pensai nas coisas de cima. Nós invertemos. A gente busca as coisas de baixo e pensa nas coisas de cima. E o Senhor diz: buscai as coisas de cima e pensai nas coisas de cima. Ou seja, seja constante, ligado em Deus no céu, porque lá é o nosso lugar eterno. E aí ele está dizendo para nós: a vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que a vestimenta. Se você tiver com a Bíblia aberta, talvez varia um pouquinho por causa da tradução. Mas se olhar, a tua vida vale mais do que o mantimento, e o teu corpo vale mais do que a vestimenta. E nós é que precisamos. Ai, que bom está com a Bíblia aqui. Nós é que precisamos aplicar, viver isso em nós, porque a gente não precisa ser o crente atleta. Já viu o crente atleta? Aí eu vou lá hoje, tem camarada abençoado, eu vou buscar minha bênção. Não. O Senhor diz: se atentamente tiveres o cuidado de ouvir todo o mandamento que hoje te ordeno, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Ouvir, no caso, é praticar, não é apenas ouvir. Tem gente que ouve, mas não pratica, não vive, não aplica. Só todas estas bênçãos virão e te alcançarão. A gente caminha e as coisas acontecem. Eu estava sem carro, não podia comprar nem um Fusquinha, e Deus me deu um carro que eu nem sonhava que eu poderia ter. Eu não tinha nem expectativa e nem esperança de comprar um carro de 35 mil reais. E eu disse para minha esposa: eu não estou em idade para botar um carnê de 60 listas no meu bolso, não, e ficar doidinho pagando prestação. Não vou fazer isso. Mas e se Deus não dá esse carro? Aí a gente vai ali, tem um lugar ali, tem uns Fusquinha velho, a gente compra um tanque de gasolina e faz o nosso trabalho. E Deus está olhando e está dizendo: você acredita em mim? Eu posso resolver o teu problema. Então ele está dizendo: não se preocupe com o vestuário, não se preocupe com o alimento, não andeis preocupados com quanto a vossa vida. O que é que você necessita? O que é que necessitamos? Parece uma coisa estranha. Deus dá para aquele ímpio que a gente conhece, que o miserável não tem nenhuma Bíblia, se tem nunca lê, que a gente sabe que nem ora, cachaceiro, está nem aí, sombra de pastor da igreja de quem dizima, e Deus dá para ele. E por que Deus não dá para mim? A Bíblia diz que a chuva desce sobre o injusto
e sobre o justo. Mas interessante que Malaquias diz: naquele dia, vós vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ah, meu Deus, se a chuva desce sobre o ímpio e desce sobre o justo, da mesma forma, então nós temos direito. Agora, o que Deus está pedindo para nós é só uma coisa: que nós venhamos nos submeter à sua vontade, que Ele seja o Senhor da nossa vida e possa exercer governo sobre a nossa vida, que nós venhamos viver a sua palavra, refletir a sua glória no mundo. E é isso. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que é o versículo 33. E aí, queridos, vamos aqui, deixa eu correr um pouquinho. No versículo 26, olha o que o Senhor diz. Filho, depois que eu ler, você abre Jó 38, 41. Tá? Pode acompanhar aí, depois você joga lá em Jó 38, 41. Versículo 26: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, ou seja, elas não plantam e não colhem, nem ajuntam em celeiros, elas não têm armazém, dispensa para guardar o que produz, porque elas não precisam. Se o vosso Pai Celestial as alimenta, não tem de vós muito mais valor do que elas? Mas o problema é eu entender. Agora Jó 38, 41, meu filho. O problema é eu entender que eu tenho muito mais valor do que um urubu, eu tenho muito mais valor do que um pardal, eu tenho muito mais valor do que uma árvore. O Senhor disse: olha, presta atenção. A gente tem que prestar atenção, irmãos. Presta atenção. As árvores não plantam, não colhem, não tem armazém, e o vosso Pai as alimenta. Pastor, então a partir de hoje eu vou ficar só assobiando lá na área de casa e não vou fazer mais nada. Não, isso aí não é negócio aí, não é com Deus não. Porque a Bíblia diz que Deus nos ordena a trabalhar, e Deus não se agrada de gente ociosa. Davi foi escolhido para ser rei quando estava lá no campo, matando leão, Foi fácil matar um leão? Foi fácil matar um urso? Não, mas a presença de Deus estava com ele. Então a presença de Deus conosco, irmãos, nós podemos fazer, desempenhar nossas tarefas, nossas funções, e o Senhor vai suprir nossas necessidades. Olha lá o que diz o texto: quem prepara para os corvos? Eu vou deixar vocês lerem, 1, 2, 3 e já. Quem prepara para os corvos seus treinamentos, quando aos seus caminhos gritam a Deus e andam vagueando, porque não tem o que comer. Irmãos, o corvo, como é que a gente chama o corvo normalmente? Urubu, né? Corvo é o urubu, certo? O Senhor está perguntando: quem que prepara o alimento quando seus filhotinhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Quem prepara, irmãos? Quem prepara? Igreja, quem prepara? Deus. É Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: você não vale mais do que um urubu. A gente ri, mas é sério. Nós precisamos nos dar conta disso. Sabe por quê? Uma pessoa ansiosa, pré-ocupação, mente ocupada. Antes de eu chegar aqui, eu já estou ocupado aqui. A minha mente está ocupada com o que eu vou fazer aqui. Eu estava assim, lá em Pirapó. Assim, não, o que eu vou fazer lá? Entende? Mas o Senhor está dizendo: não faça isso, não é isso. E o interessante, irmãos, que quando o Senhor está dizendo que nós não devemos andar preocupados, ansiosos ou ocupados, o não de Deus é: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, falar mal da vida alheia. E não andeis preocupados. Eu fico quieto mesmo também. Só que a gente pensa assim: não matar, o não é desse tamanho. Não andar preocupado é desse tamanho. Eu posso estar preocupado, perturbado, estrupiado, nervoso com coisas dos outros.
está bem. Não está bem, se converte, trem. Se converte. Volta para Jesus. Volta para Jesus. É isso que nós estamos entendendo nesta noite, que nós estamos num clamor pela paz financeira. E nós temos um Deus que está falando de suprimento. Aleluia. Que nós não devemos nos perturbar, não devemos nos angustiar, andarmos perturbados, preocupados, ansiosos pelas coisas. Sabe que é uma pessoa ansiosa dentro de casa? Você não viu? Presta atenção a partir de hoje. Coitado da geladeira, meu irmão. Tu faz um pudim, meu irmão, coloca na geladeira, quando é tarde já foi. Cada um pegou uma fatiazinha, outro comeu metade. Porque o ansioso de 10 minutos ele está na geladeira, caçando de comer, entra para dentro, sai para fora, e calça o chinelo, tira o chinelo para o sapato. E o que está acontecendo? Ansiedade é pecado. O apóstolo Pedro diz: lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. Tem cuidado ou não tem? Atravessando 2018, estamos aqui. Tinha uma pastor que olhava para trás de Deus e dizia: o que vai dar? Eu tinha uma igreja, quando cheguei para Pozinho, convenção me colocou na única igreja que tinha lá. 2 anos sem dinheiro, sem recursos, e a igreja tinha nada. Eu morei no rancho do lado da igreja. Aí é uma sequência de milagres, não dá para contar para vocês. Hoje não dá. O que Deus fez na nossa vida. Nunca acordamos sem mantimento para um café da manhã, almoço ou janta. Nunca, nunca. O único dia que Deus permitiu acabar o arroz, eu abracei minha esposa, fiz uma oração assim, falei para ela: não fecha a lata do arroz, deixa aí que Deus vai botar arroz. Que era fé. Aí eu virei para ela e falei: tem macarrão? Ela falou: tem. Então vai fazer macarrão e não fala nada para os filhos. Aleluia. Tem a pastora que está mais velha, tem a outra, aí tem um filho e tem a caçula, que tem hoje 27 anos. E eu falei: não fala nada para elas. Isso era sábado, 11h30 da manhã. O primeiro irmão que chega na igreja à noite, eu nunca pedi nada no altar, irmãos. Nunca, graças a Deus. Primeiro irmão que chega, entra com um pacote de arroz. Quando eu vi aquilo, eu falei: eita, glória a Deus, ninguém vai comer macarrão. E veio mais um e traz mais um. No domingo à noite, o outro trouxe mais um pacote. A lata cabia 2, tinha 3. Vocês estão entendendo? Não dá para contar o que Deus fez na nossa vida nesses anos assim. Então nós precisamos crer, precisamos orar, precisamos fazer o que Jesus disse: mas buscar em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, não é em último lugar. Mas depois que a gente já mandou no WhatsApp, no Facebook, já pediu para o senhor orar, ora, aí que eu estou passando na pedra, estou na luta, ora comigo. Onde é que está isso aqui? O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, com oração, súplica e ação de graça. Ação de graça. Senhor, até essa tribulação está me ajudando a ser mais crente que agora. Eu estou lendo mais a Bíblia, estou indo na reunião de oração, estou buscando mais o Senhor, essa ação de graça. E esse ano foi um ano que eu pensava: meu Deus, será que eu resisto até o final do ano? Tinha uma igreja, fomos abrir a segunda, porque ali tinha o filho, a nora, minha filha, e estava aquele monte de gente parado, quase que não dava para todo mundo trabalhar ao mesmo tempo. Então decidimos abrir a segunda igreja. E quando a segunda igreja começa a capengar, não tinha recursos, agora ele está empatando as coisas. Eu tinha um pastor amigo meu em Martinópolis, 50 quilômetros para frente, de Pirapozinho, eu ia pregar lá de vez em quando, e o pastor largou a igreja, largou tudo, me chamou lá e falou: pastor, estou entregando para o senhor. Primeiro ele acabou com uma, que era aquele pastoreava, e a outra tinha lá 40 pessoas que não quiseram ficar conosco. Aquela turma assim, daqueles cultos assim, como eles dizem assim, avivado.
sabe? A igreja Martinho da Vila. Conhece a igreja Martinho da Vila? Canta, canta, minha gente, deixa a palavra pra lá. E era assim. E eu fui com paciência, com jeito. E tinha culto que tinha 13 cantores para cantar. Tinha culto, tinha 15 cantores para cantar. Aí, depois de 2 meses, eu comecei a pôr a nossa cara. E eles não quiseram ficar com a gente. Graças a Deus, nós tivemos um batismo agora. Foi o primeiro batismo, batizamos 7 pessoas. Mas hoje nós temos uma frequência da igreja, se reúne todo mundo, 40, 45 pessoas. Ficou o meu filho e um casal. O povo que estava lá não quiseram ficar conosco e saíram. Então, irmãos, aí eu tinha recurso para uma, fui abrir outra, agora eram 3. Quando eu comecei a achar que estava dando certo, Deus mandou um camarada que eu nunca vi na vida lá em casa para me dar um terreno em Estrela do Norte. Aí eu fui lá fazer o documento do terreno, passamos num lugar que ele mostrou que era um cartório, eu olho de frente assim, tinha um papel, aluga assim, salão assim, meu Deus do céu. Fui embora, não, eu estou cansado de passar muito. Cheguei lá em casa, irmãos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aquilo falava na minha cabeça, aluga-se. Aí meu filho veio e falou, vamos na Estrela. Aí anda para aqui, para lá. Eu passo ali. Aí passando e está lá barulhando, você vai para aí, deixa eu pegar esse telefone. Para quê, pai? Deixa eu pegar esse telefone. Para quê? Deixa eu pegar esse telefone. Deixa eu pegar esse telefone. Ele já tinha até passado. Meio esquentadinho assim, mas voltou para trás, parou o carro, perdeu o telefone, liguei para o rapaz e falou, R$300. Meu Deus do céu, você já não com tanta coisa, R$300 a mais, R$300 a menos, Deus vai dar um jeito. Fui lá, fiz o contato, aluguei o salão, vamos meter a cara, vamos trabalhar. Irmãos, tudo é confiando em Deus, orando, buscando. E daí o Mateus foi lá, já tem gente que se converteu lá, já está começando a andar. Sábado passado tinha 5 crianças, tinha 3 visitantes, tinha 5 pessoas lá mesmo, que já estão frequentes. Então já começou a andar. Hoje a despesa lá é R$400, água, luz e o aluguel. Só uma pessoa já está dizimando 170. Então, Deus vai cuidando de fazer aquilo que tem que ser feito. Se Ele cuida da igreja, Ele cuida de mim, cuida de você. Igreja não é prédio, irmãos. Igrejas são pessoas. E aqui Ele está dizendo que Ele cuida até dos filhotes do urubu. E agora? Quem vale mais, meu Deus? Eu ou o urubu? Quem precisa mudar nessa noite? A Bíblia, Deus ou nós? Nós estamos fazendo uma campanha. Precisamos crer que nessa campanha, se aplicarmos a palavra, não a palavra apenas que eu estou ministrando esta noite, mas tudo que vocês têm aprendido, a Bíblia que vocês têm nas mãos, no dia a dia, Deus vai produzir um resultado. E aqui, irmãos, o texto agora, versículo 27, escolhe vós poderá com todos os vossos cuidados ou preocupações acrescentar 1 centímetro na vossa estatura. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Eita, coisa séria. Homens de pequena fé. Sabe o que nós entendemos aqui? O Senhor está dizendo, olha, com toda a vossa preocupação, vamos pensar assim, deve ter outro baixinho aqui igual eu, principalmente quando a gente é novo, a gente tem aquele desejo de crescer, ficar grandão com os outros, né? Aí começa a ficar preocupado, quer crescer e cresce, né? O Senhor está dizendo, olha, com toda a vossa preocupação, vocês não conseguem nem acrescentar 1 centímetro na vossa estatura. Ou seja, então não adianta se preocupar. Por que andar preocupado?
ansiosos, solícitos. O Senhor diz: olha, vocês não conseguem, então confiemos no quê? Na providência do Senhor. Se nós não podemos chegar onde desejamos, vamos confiar que Ele nos levará até lá, se vivermos em submissão e obediência a Ele, queridos. Aí o Senhor diz no 28, que quanto ao vestuário, por que a gente se preocupa? Moço, não dá para, eu tenho que contar mais um. Quando Deus me chamou para o ministério, quando eu largar tudo que eu tinha, é uma história. Eu tive comércio grande, supermercado, perdi tudo. Fui morar lá no fundo da casa da minha mãe, que eu ajudei a criar os meus irmãos mais novos. Agora os mais novos é que cuidava de mim com 3 filhos adolescentes. Meu pai tinha dito que eu tinha virado vagabundo, porque arroz e feijão não caiu do céu, dinheiro não caiu do céu. E o que eu estava pensando? Que eu ia viver agora para ser pastor, que o padre passa 20 anos no seminário estudando para ser padre, e o camarada vai ser pastor. Esse cara está louco, perdeu o juízo, virou preguiçoso, e meu pai me detonava para os meus filhos. E eu lá no fundo, quem estava no medículo, meu irmão pagando aluguel para meu pai e para minha mãe, e mantendo. Deus ergueu ele financeiramente, assim, de repente, e ele foi o nosso esteio. E eu, dos meus filhos, vinham falar para mim, dizer: não, fica tranquilo, eles não, o vô e a avó não entendem, deixa que Deus está cuidando da nossa vida. E a gente olhava assim, nem eles acreditavam também, principalmente a Patrícia, que é mais velha, mais acelerada, bem nervosa. E aí, aquilo turbava os meus filhos, e eu, na oração, calado, quieto, não podia primeiro desonrar meus pais, confrontá-los. A minha situação era angustiante. Um homem que teve uma estrutura, que ajudou a família, agora ele está lá no fundo do quintal, dependendo da ajuda da família. Eu tinha um Verona branco. Meu pai apelidou ele de ambulância, porque quem ligava para mim era mulher grávida, irmãs da igreja estavam com problema, alguém estava doente, e eu ia lá buscar a pessoa levar na Santa Casa, eles me davam 5 para gasolina. Nunca faltou gasolina no meu carro. E o meu pai, quando eu ia sair, ele falava para mim assim: pronto, vai a ambulância agora. E era para acabar, ele não dá mais nada. Irmãos, e quando eu fui, Deus mandou eu parar, largar tudo. A história é longa. Eu tinha várias calças, e as calças foram se acabando. Eu tinha uma calça de linho, salmão, eu comprei aquele linho, achei lindo. Salmão parece cor-de-rosa. Mandei fazer uma calça muito tchan, nova arte, e as calças foram se acabando, e eu só fiquei com aquela calça salmão. Domingo tinha culto, segunda tinha tarde da bênção, terça tinha culto, quinta tinha culto, sábado tinha culto, Brasil para aqueles presentes desses alvos. E domingo tinha culto. Domingo eu estava de calça salmão, tarde da bênção de calça salmão, terça de calça salmão, quinta de calça salmão, para quem acha que hoje não dá para mim na igreja, eu tenho roupa. E sábado de calça salmão e domingo de calça salmão. Onde meu irmão falou para mim: pastor, olha, eu tenho uma calça enrolada na justiça, e se Deus me abençoar, eu vou dar um monte de calça para o senhor, porque eu já estou com dó de ver o senhor com essa calça cor-de-rosa. Eu, pastor, eu disse: não, orar eu vou orar, mas primeiro, essa calça não é cor-de-rosa, ela é salmão. Ela ainda teve coragem de falar para mim, e os outros que não falavam. Só esperava eu com a calça salmão entrando pela porta, cor-de-rosa. Eu falei: eu vou orar, mas desse mato não vai sair coelho. Porque a pessoa, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. A pessoa, quando ela quer abençoar alguém, ela não manda a pessoa orar para dar certo alguma coisa para abençoar. Ela chega e planta. Porque quem planta, quando ela falou isso, eu falei: eu vou orar, que Deus abençoe realmente isso. Mas já tirei o coração, porque aí não vem calça. E eu vou ser honesto com vocês, não vem. Mas, passaram alguns dias, eu fiz aniversário, e o pastor, que era meu líder, um camarada egoísta, invejoso, meio ciumento, coitado, até jogou o ministério dele fora hoje. Uma bênção, uma bênção.
levantou vários pastores embaixo do ministério dele, e ele fez aniversário dia 24 de fevereiro, fizeram uma festa para ele, e eu fiz 9 de março e ninguém falou nada. Mas, irmãos, naquela noite eu ganhei, eu não me lembro se foi 8, 9 ou 10 calças. Deus falou: o povo que me amava, leva a calça. Leva a calça, que o cara está precisando de calça. Se o Senhor está dizendo para nós, o versículo que nós estamos aqui agora, gente, eu já estou praticamente encerrando. Eu faço vocês rirem, mas pelo amor de Deus, presta atenção no que Deus está nos ensinando, me fazendo lembrar, acrescentando fé na minha mulher, porque ela fica apavorada também, me fazendo lembrar das coisas grandes que Ele tem feito na minha vida. Que você pensa o quê? Quando você só tem uma calça de cor-de-rosa, você não consegue comprar uma outra, e de repente Deus te dá 7, 8 ou 10, sei lá, eu não ganhei tanto, que eu passei em Pirapozinha, acho que uns 5 anos sem comprar uma calça, pastor. Logo em seguida Deus me trouxe para Piabó, me botou no deserto 2 anos sem salário. Agora entendi o que eu ganhei tanta calça. Nós casamos e Deus deu 3 edredom. Quando eu vi aqui, eu falei: amor, abençoa alguém, para que a gente quer tanto edredom? Pensei, né? Eu sou assim, abençoador mesmo. Aí ela: não, e eu dá no edredom. E eu não sei para quem que eu falava para ela dar, e ela pegando um inverno em Pirapozinho, acho que o pior inverno que eu já peguei nos últimos 20 anos. Tinha um edredom para cada um. Deus cuidou de nós, endureceu o coração dela, que ela não tem um coração mole, não, mas endureceu para ela não doar o edredom. Irmãos, eu estou brincando, zoando com essa, não banho em casa. Aí vocês riem aqui, lá eu choro. Irmãos, enquanto ao vestuário, por que andais sobre isso? Olhai para os filhos dos campos. Eu vou resumir, porque eu já li, você pode ler isso. Quando termina o versículo 30, dizendo: homens de pequena fé. Ele pergunta para nós, ou seja, vocês não têm fé? Vamos imaginar que Jesus está aqui agora, do meu ladinho, falando para ele: fala para eles, vocês ainda não têm fé? Eu não posso resolver o problema de vocês? Irmãos, o que eu aprendo dentro disso? Deus promete providência para o alimento, para o vestuário, para as nossas necessidades. Está aqui dentro do texto. Está aqui dentro do texto. A promessa, a Bíblia contém mais de 8.200 promessas, um pouco mais, para a nossa vida. Somos nós que temos que acreditar nas promessas. Nos compete crer, porque Ele é Senhor para cumprir quando nós acreditamos. Fé é isso. Fé é crer, fé é confiar, fé é se entregar a Ele e deixá-lo cuidar de nós. O Senhor é meu pastor? É. Então Ele vai governar a minha vida. Agora o Senhor é meu pastor e eu faço o que eu quero na minha vida, ninguém tem nada por isso. Já viu crente assim? Coisa ruim que gente assim. Ninguém tem nada para minha vida. Meu filho, se ninguém tem, Deus tem. Se arruma na vida, porque os da terra estão te corrigindo. Porque tu já está bem todo mesmo, né? Então está sendo corrigido pelos da terra. Agora Deus está olhando para isso. Se eu já estou incomodando alguém da minha família, ou alguém está me corrigindo, e eu digo: ninguém tem nada para a minha vida. Peraí, se um ser humano igual eu, fraco, está me corrigindo de algum defeito, imagina Deus. Deve estar olhando assim, meu Deus, né? O próprio Deus dizendo assim: eu não acredito, meu filho é tão cabeçudo desse jeito, a minha filha é tão cabeçuda desse jeito. Porque tem alguém falando: não é assim. Ninguém tem nada com isso. Aqui ninguém foi adolescente, né? Adolescente, quando eu era adolescente, a gente sabe, nós fomos assim. Só que nós também continuamos assim, queridos. Olha agora, vamos terminar. 31. Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Inquietação. Alguém sabe o que é uma pessoa inquieta?
Eu vou pular aqui um pouco, mas talvez você seja uma pessoa inquieta. E o Senhor está dizendo assim: não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Às vezes a pessoa está inquieta, tem que comprar isso, tem que trocar aquilo, e um inquietando o outro. Um inquieto, meus irmãos, ele perturba a vida dos outros dentro de casa. Uma mulher inquieta, ela perturba o marido. Um marido inquieto, ele perturba a esposa. E Deus está dizendo para nós aqui: não andeis inquietos, dizendo: que comeremos ou que compraremos? Como é que vai ser? Leva para a oração, leva para a fé, para a confiança. Fale com aquele que tem o mão estendido. E aí, irmãos, no 32 diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios, irmãos? São os incrédulos, são os pagãos. As pessoas dizem pagão, quem não foi batizado, são os gentios, os incrédulos. E Jesus está dizendo: olha, não ande inquieto por essas coisas, porque essas coisas são os incrédulos que se preocupam por elas. E agora, nós somos incrédulos ou somos crédulos? Quem crê tem que esperar em Deus. Disser que vosso Pai Celestial bem sabeis que necessidade de todas elas, de todas essas coisas. Aí a gente pensa assim, né? Puxa vida, se Deus já sabe que eu necessito de todas essas coisas, por que eu tenho que orar? A gente tem que fazer alguma coisa também, né? Ter um relacionamento com Ele. Já viu quando você senta do lado de uma pessoa que você não conhece, você fica ali? E a pessoa também. Você fala com ela, fala com você. Daqui a pouco levanta, vai embora e ficou sem saber quem está lá do lado, e o outro também, e ninguém se conhece. A conversa é para a gente ter um relacionamento com o Pai. A gente vai falando com Ele, Ele também vai falando conosco na oração. O Senhor nunca ouviu Deus na oração. A gente faz aquela oração para o nome de Jesus, amém. É que nem aquele que ora para a comida, né? Faça mal, faça bem. Em nome de Jesus, amém. Então a gente precisa ter uma oração verdadeiramente derramada na presença de Deus. Porque também vamos ouvir Deus dentro da oração. O Pai quer relacionamento. E aí o versículo de número 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Justiça, retidão. Retidão. É justo aos olhos de Deus, e a esperança de Deus em nós é que nós vivamos de uma forma justa, reta nessa terra. Ninguém é justo porque é bonzinho, certinho, compra e paga direitinho. Somos justos porque Ele nos justificou lá no Calvário, quando derramou o seu sangue e nós o aceitamos como Salvador da nossa vida, fomos justificados por Ele. Agora, se nós vivemos em justiça e santidade, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Aleluia! Por quê? Porque Ele sabe do que necessitamos. O versículo diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Quem está preocupado com a semana que vem? Com o mês que vem? Com amanhã? Para. Você está trazendo sofrimento para a sua vida. Nós temos um Deus maravilhoso que se fez homem, se despojou da sua glória celeste e veio nessa terra viver por nós, sofrer como nós aqui nessa terra para podermos entender. E a Bíblia diz que Ele carregou na cruz as nossas dores, os nossos pecados. Ele crucificou lá o peso que estava sobre nós. Nós vamos viver uma vida de mar de rosas, irmãos, mas nós vamos viver uma vida
de suprimento, de ajuda, de favor, de socorro de Deus, porque Ele é Senhor. E o Senhor está dizendo para nós: não vos inquieteis. Pastor, e quando eu estiver inquieto, o que eu faço? Vai para o seu quarto, vai para o lugar de oração. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto vê você, ouve, porque você fala em secreto, e Ele te recompensa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você já perdeu um. Oh, Deus amado. Aproveitando esse momento. Eu te amo, Jesus. 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 Aleluia, glória a Por Deus. mais, Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. por mais que eu tenha de Seja o Deus da glória. ser melhor e agradar ao Senhor, Oh, Deus amado, eu aleluia. nunca vou conseguir, Senhor. Deus é verdade. Grande é o Senhor. Eu nunca vou conseguir Graças a Deus. Louvado. dizer assim: Senhor, eu estou sendo isso por tudo que o Senhor fez por mim. Não. O Senhor pagou a nossa conta, o Senhor carregou os nossos pecados, a nossa dívida. Senhor, e um dos nossos pecados é não crer que o Senhor tem poder para mudar a nossa história, Senhor. Oh, grande Deus, é verdade. Senhor, nós estamos tão acostumados com o sofrimento e com a incredulidade, que mesmo estando na igreja, ouvindo a Tua palavra, às vezes não somos capazes de crer que o Senhor pode mudar a circunstância. Essa noite, Deus, eu peço que o Senhor deixe impregnado na alma dos Teus filhos, na tábua do carne de cada coração, Teu poder, Pai amado. Oh, Deus, ajuda. que o Senhor é um provedor sobrenatural, Papai. A providência natural é quando eu vou trabalhar, eu ajudo e eu trago, Senhor. Mas o sobrenatural é quando eu mesmo não consigo fazer o que eu desejo, mas o Senhor faz por mim. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor dê paz financeira a estes teus filhos que aqui congregam, Senhor. Ao nosso pastor, à sua esposa, aos obreiros dessa igreja, aos jovens dessa igreja, às crianças, meu Deus, que seja um ano de suprimento, de portas abertas, de derramar da tua misericórdia, do teu favor, do socorro dos céus, da bondade do Senhor sobre os teus filhos. Meu Deus, eu clamo para que eles tenham paz nas suas finanças, dê sabedoria para eles administrarem o que eles têm. Ajude-os, meu Deus, a terem consciência do primeiro dever, Senhor, que é com a tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a fúria do diabo, toda a armadilha de Satanás. Ó Pai,